Caramba, 6 pacientes transplantados no Rio de Janeiro testam positivo para o HIV após receberem, órgãos infectados por esse vírus. É uma situação sem precedentes no Rio de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. A doutora Cláudia Mello, que é a secretária estadual de saúde, classifica esse problema como gravíssimo, uma lástima, e lembrar que o HIV hoje é uma doença crônica, tratável, não curável, e a ideia desse vídeo é tentar explicar o que houve. Será que isso é negligência, pouco caso, desleixo, incompetência, um somatório desses problemas juntos? E eu vou tentar analisar as possibilidades, obviamente sem grande conhecimento do caso desses 6 pacientes, mas falando de uma forma hipotética. Me lembro que em 1997, 98, quando eu fui chefe da vigilância, coordenador da vigilância sanitária do estado do Rio de Janeiro, fiscalizando um laboratório que era responsável por produzir albumina humana, imunoglobulina e também fatores de coagulação para pacientes que tinham hemofilia, eu me deparei com uma situação terrível, onde esse laboratório ele fazia um pool de plasma, fazia o pool de doadores, botava num único tonel, num único recipiente e testava, fazia o teste HIV desse conjunto. Na época o teste HIV era muito caro e obviamente essa economia porca, criminosa, realmente vinha implicando em casos de pessoas que se contaminavam após receberem imunoglobulina, fatores de coagulação, albumina ou até mesmo sangue. Então isso é algo terrível que deve ser evitado, até porque quando você faz um pool de doador de sangue, você pode diluir o HIV ali e diluir os anticorpos a ponto de você não detectar a positividade, mas não quer dizer que não tenha o vírus. Então, se eu quero ter um controle maior, um rigor maior do produto que eu estou oferecendo para o paciente, é importante que o teste seja feito de uma forma individualizada. Cada doador vai fazer o seu próprio teste, dentro do laboratório, obviamente. De 2006 até 2024, ocorreram cerca de 16 mil pacientes foram transplantados. O Rio de Janeiro ele tem uma certa liderança nos transplantes. Você vê que são cerca de 27 casos por milhão de habitantes no Rio de Janeiro, enquanto que no resto do país é em torno de 19 casos por milhão de habitantes. Então o Rio de Janeiro vinha até bem nessa questão de transplante, até que a gente se depara com esse problema, onde um paciente, 9 meses após receber o coração, detectou-se HIV positivo. O doador teria sido testado, obviamente, pelo laboratório. O laboratório que testou, segundo a reportagem, foi o PCS Dr. Saleme, que é um laboratório que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É um laboratório que funciona desde 1969. A amostra testou, então, negativo, e aí, num reteste, numa contraprova realizada no Hemorrio, eles detectaram a positividade do exame. É uma tristeza, porque houve, então, se configura, na minha opinião, uma falha do laboratório. Então, é muito importante que todo doador seja testado de uma forma individualizada. Nada de fazer pool de doadores como se fazia 30 anos atrás. Esse laboratório, que é o PCS Lab Saleme, Dr. Saleme, foi interditado pela pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vai ter que esperar aí as apurações, o inquérito que vai ser aberto com o intuito de apurar se esse erro foi desleixo, negligência, se foi um ato doloso ou culposo, para a gente realmente apurar. O fato é que tem 6 pessoas infectadas. Não ficou claro para mim se eram 6 pessoas infectadas a partir de um único doador ou se são outros, mais de 2 ou 3 doadores. Esse laboratório começou a fazer os testes para a Secretaria de Estado de Saúde
a partir de dezembro de 2023 e vinha fazendo teste até setembro de 2024. Então, é de bom tom que todas as pessoas que receberam transplantes de órgãos, cujos doadores foram testados por esse laboratório, que sejam submetidos a teste de HIV para saber se esse é um fato isolado nesses 6 casos ou se tem outros casos também. Então a gente fica nessa expectativa que a Secretaria de Estado de Saúde chame todos os receptores de órgãos para que faça o teste. Embora o HIV hoje seja uma doença crônica tratável, continua sendo uma doença não curável. E quando a pessoa recebe um transplante de órgãos, ela com enorme frequência recebe medicamentos que vão baixar a imunidade para evitar que aquele receptor daquele órgão rejeite aquele fígado, aquele coração, o pâncreas e outros órgãos como o rim e assim por diante. Então, a tendência seria que se mais pessoas tivessem sido contaminadas, até por causa dessa medicação que baixa a imunidade, que outros casos estivessem aí, pipocando por aí. Mas temos que, de qualquer forma, solicitar esses exames de quem fez o transplante de dezembro de 2023 até a presente data, para saber se outros furos, equívocos, erros, falhas como essa vão ser detectados. Eu ressalto que, assim, em tese, uma pessoa que foi infectada, recentemente infectada, o exame pode dar negativo. Veja bem, quando a pessoa é infectada e o exame de triagem é a pesquisa de anticorpos, é a sorologia que a gente chama, uma vez infectado, demora um pouquinho para a pessoa fazer os anticorpos, tornar os anticorpos detectáveis pelos exames usuais. Então, mesmo exames muito bons, pode demorar 2 semanas, 30 dias, 40 dias para se tornar positivo. Então, o fato de você ter sido infectado e o exame estar negativo não é uma garantia inequívoca de que você está realmente negativo, ou talvez você esteja atravessando aquela janela imunológica. O que é a janela imunológica? Do momento que você foi infectado até desenvolver a sorologia, o anticorpo positivo para o HIV, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses. Inclusive, tem alguns médicos que dizem assim, não, eu tenho plena certeza depois de 6 meses que a pessoa teve esse contato de risco para eu dizer realmente que ela não foi infectada. Mas a grande maioria vira sorologia após o período de 1 mês. Então, assim, a gente não sabe se foi o que ocorreu. De qualquer forma, o fato de ter testado negativo nesse laboratório, num laboratório chamado PCS Dr. Salem, ou estar positivo no Hemorrio, por exemplo, traduz, na minha opinião, que houve, infelizmente, falha, porque se fosse um falso negativo por causa da janela imunológica, a tendência seria ser negativo no PCS laboratório e também no Hemorrio, mas no Hemorrio deu positivo, infelizmente. Então, vamos apurar, vamos investigar, vamos aguardar as autoridades sanitárias emitirem aí a conclusão dessa sindicância, já foi aberta, segundo eu vi na televisão. É isso. É lamentável, preocupante e que isso não se repita. A possibilidade agora é testar outras pessoas que foram transplantadas desde dezembro de 2023 até setembro de 2024 para ver se tem outros casos. Espero que não. É isso aí. De 0 a 10, qual é a minha nota? Por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento numa linguagem fácil do que, numa linguagem mais simples, mas como é feito os testes e o que a gente pode esperar. E lembrar, que mesmo um paciente sendo negativo, ele pode estar infectado, principalmente se essa infecção ocorreu no período inferior a 1 mês, Da infecção até o teste, sendo em tempo inferior a 1 mês, pode dar falso negativo. É isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, tanto no canal Professor Dr. Edmilson Migovski, como também no canal Dr. Migovski. Abraços e até breve.